Isso aí. Bora, vamos começar, irmão? Se alguém entrar, já são 9h05. Marquinhos, já que tá calor aí, esquenta mais aí com a tua oração, vai, para nós. Amém, abençoados. Glória a Deus. Paz. Senhor, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus, por tanta bênção. Bênção que não temos condições de contar, de enumerar, porque o Senhor é um Deus que nos abençoa de uma forma mais que abundante, meu Deus. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que está conosco, ministrando em nossas vidas. Pai amado, muito obrigado pela tua presença, que é o bem maior que nós temos, e queremos te agradecer pela integridade física, emocional, psicológica. Pai amado, obrigado por nos mantermos, Pai amado, unidos e firmes na tua presença. Que nesta noite o Senhor continue fazendo, Pai amado, como o Senhor tem feito, falado, ministrado, sarado, curado, restaurado. Essa reunião é para o Senhor. Essa reunião, nós temos a convicção, Pai amado, que ela é um propósito do Senhor. Ela tem nos abençoado, tem, Pai amado, edificado vidas, tem sido reunião de salvação, reunião de restauração, em nome de Jesus. Que o Senhor continue, Pai amado, operando poderosamente por intermédio desta reunião, das orações, das mensagens. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos aprender e ouvir mais do Senhor, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Amém, amém, Marquinhos. Obrigado, irmãos. Amém. Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra para os irmãos. Boa noite, porque eu não comentei. A paz a todos. Semana passada tivemos um banquete, né, proporcionado pelo nosso irmão. E foi engraçado que terminou a reunião, o Espírito Santo já falou, agora você vai falar sobre isso. Semana passada só para relembrar um dos versículos que o Osni citou, não lembro se foi exatamente ele, mas é João 14, onde ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o tema da nossa palavra de hoje, se fosse ter um tema, seria a arma do inimigo mais poderosa, a mentira. Falamos da verdade, hoje nós vamos falar da mentira. Se vocês quiserem anotar os versículos que a gente vai ler, Hebreus 6, versículo 18, como diz o Osni, peguem um caderninho, Provérbios 6, do 16 ao 19, e João 8, versículo 44. Em Hebreus 6, 18, ele diz assim, ele nos deu tanto sua promessa como seu juramento, duas coisas em que podemos confiar inteiramente, pois é impossível que Deus minta. Agora, todos quantos se refugiam nele para ser salvos, podem tomar posse da esperança quando recebem tais garantias da parte de Deus. Isso foi bem colocado, a gente sabe que Deus não é homem para mentir, Deus não mente. E Deus, em Provérbios 6, 16, ele fala assim, há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina, olhos altivos, línguas mentirosas e mãos de que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apresam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Irmãos, depois eu quero comentar alguma coisa desses versículos. Aqui fica bem claro o quanto Deus repugna a mentira. E se a gente for analisar, às vezes a gente cai em armadilhas que por bobeira, por coisa assim tonta, a gente cai na mentira. Às vezes a gente conta uma mentira de bobeira, assim, um negócio
tão simples, uma coisinha. Ah, não, é tipo, que nem o pastor Carlinhos, eu lembro que ele já comentou isso. A esposa vai, fica lá 3 horas se arrumando, você olha, tá bonita, você olha e fala, ai meu Deus, misericórdia. Sim, mentiu, cara. É sutil. A sutileza do inimigo, na mentira, ele pega a gente de calça curta. Ah, o irmão liga e fala, ó, me liga. Eu falo, não, eu vou te ligar mais tarde. Você sabe que você não vai ligar. Por que você falou que vai ligar? Você está mentindo. Quantas vezes a gente não conta um caos, né? E de repente a gente aumenta um pouquinho para dar uma emoção maior naquilo que aconteceu? Você está colocando uma mentira. Então, assim, essa palavra me tocou muito forte pelo seguinte: o quanto a gente tem que cuidar com a mentira. E eu vou confessar uma coisa para os irmãos, que eu acho que eu já comentei isso. Quando eu era do mundo, a vida inteira eu fui vendedor. E vendedor mente pra caramba. Não tem como. O cara, às vezes, para vender, e às vezes vai, e uma mentirinha daqui, uma historinha que você conta, e de repente você conta de novo a mesma historinha, daqui a pouco você está acreditando na historinha que você contou, mas é mentira. E quando eu me converti, o Espírito Santo foi trabalhando e trabalha até hoje, porque tem muita coisa ainda para arrumar. Mas glória a Deus, porque muita coisa eu já fui liberto. E uma das coisas mais difíceis, irmãos, foi me libertar da mentira, por incrível que pareça. Eu parei de beber, parei de fumar, parei de falar palavrão, mas a mentira era uma coisa que era uma ferramenta minha. Então, por exemplo, o cliente pede, não, mas isso aqui é bom mesmo, eu estou vendendo um negócio, e fala, não, é ruim, não, é bom, bom, ó. E às vezes não era. Então hoje eu não falo, hoje eu falo, não me pergunta, porque se perguntar eu vou falar a verdade. Então, assim, o bom disso é que quando você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo na hora ele aponta. Então vem aquele peso, né? Você fala, Pai amado, eu menti para quê? Me perdoa, Senhor. Como diz o pastor Carlinhos, o melhor momento de pedir perdão é um segundo depois que pecou. Mas quando a gente está com o Espírito Santo, a gente tem esse direcionamento. E quando a gente não está? Tem gente, eu convivo com pessoas, irmãos, que mentem e acreditam na mentira que eles contaram. Eles criam uma história de vida em cima de mentiras e um abismo chama outro abismo. Aí vem uma mentira, depois para confirmar aquela mentira tem que ter uma outra mentira. Mas não foi bem isso que eu falei, vem outra mentira, você fala, misericórdia, gente, para que isso? Então, eu creio que isso é realmente uma arma que o inimigo usa e que muita gente cai, porque é muito sutil, é muito sutil. Às vezes você, sem querer, você fala, não, fala que eu não tô, mas você tá. Como é que você vai falar que você não tá se você está ali? Então é uma mentira. Então são coisinhas assim do dia a dia que a gente tem que prestar muita atenção, mas muita atenção. E tem no versículo no João 8, é o que mais me tocou nessa história. Jesus falando, ele fala assim: vocês são os filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Aí vem um questionamento, irmãos. Uma coisa que eu até quero colocar aqui na bancada dos pastores, porque é uma dúvida que eu tenho. Quando um irmãozinho nosso se diz cristão, e a gente sabe que ele está mentindo, que ele usa da mentira como uma ferramenta de defesa, uma ferramenta de. E chama a gente de irmão, eu não tenho coragem de chamar ele de irmão. Porque se aqui está falando que o pai da mentira é o diabo, ele está regido pelo diabo porque ele está mentindo. Como é que a gente vai chamar ele de irmão? E como é que a gente não vai falar também se a pessoa é da igreja? Olha que situação. E eu já me peguei disso. Estava até comentando com o pastor Carlinhos. Isso é todo dia. Eu convivo com isso todo dia.
com mentiras em cima de mentiras, e a pessoa de repente dando glória a Deus. É complicado. Então é assim, às vezes as pessoas se vendem por muito pouco, sabe? É uma coisa que não tem necessidade. É tão bonito quando você supera isso. Quantas vezes eu pedi perdão por ofender, porque eu não consigo. Graças a Deus, eu glorifico a Deus por isso, que Ele me libertou disso, que eu não consigo. Se eu contar uma mentirinha desse tamanhozinho, na hora, aquilo, desculpa, tolo, mentira, não é isso. Eu não consigo mais conviver. E eu acho que isso é o que a gente tem que sentir, porque quem não sente isso, como ele diz aqui, para o diabo ele é perfeitamente normal a mentira. Ele convive com a mentira. Então, a mentira, ele usa essa ferramenta. A gente vê a quantidade de pessoas que acusam outras ou fazem contendas baseado em quê? Baseado em mentiras. Ninguém faz uma reuniãozinha lá, assim que eu vejo, para fazer um grupinho para falar bem de alguém. Eles fazem o grupinho para falar mal. E quando estão falando mal, estão inventando situações que não existem. Aí é aquela história do telefoninho sem fio. Lembra na escola que a gente falava, fazia o telefone sem fio? Em dinâmica tem isso, né? Você começa com uma frase, passa para o outro, no último, nada a ver que era a frase inicial. Isso também faz parte. Então, quando o Espírito Santo me tocou sobre mentira, eu fiquei refletindo nisso, fiquei pensando bastante e comecei a reparar nas pessoas. Como é fácil, como as pessoas fazem, mente fácil. Mas muito fácil. E principalmente mentira comercial. É que nem lá no salão, a pessoa, a velhinha fez o cabelo, aí chega lá, eu fiquei bonita. Você vai falar, não, não, nossa, olha, melhorou bastante. Você vai fazer o quê? E as pessoas falam, não. E aí, Lori, o frango tá bom? Você fala, não, hoje não compra não. E aí? Tem isso, mas são armadilhas. São armadilhas que a gente tem que cuidar. Gente, parece tão assim, mas eu não sei se eu estou me expressando bem, mas eu fiquei muito preocupado com isso. Porque é uma coisa que você olha assim, você vê todo mundo usando. Difícil uma pessoa, você vê a pessoa, salvo, glória a Deus, no nosso grupo, na nossa igreja que a gente vê, mas no dia a dia é um negócio mas é tão grande isso, é tão normal que a pessoa nem sente. A pessoa não sente, porque usa dessa ferramenta como um artifício, como uma situação que ela tem que conviver. Se ela não tiver uma historinha, não é legal, entendeu? Aí conta a historinha, aí cria da cabeça dela a historinha, a outra pessoa fala, nossa, você viu o que a fulana falou? Mas você não acredita que o Ricardo fez. E toma-lhe o Ricardo levando a bronca lá do negócio. Eu sei, porque eu sou sempre no meio das histórias. O que, o que levanta de coisa lá, eu dou glória a Deus. Eu falei, que bom, estou sendo perseguido, glória a Deus, pode falar. O tempo todo. Tanto é que às vezes tem pessoas lá que me conhecem bem, né? Quando falam alguma coisa, não pergunto pro Ricardo, que ele vai responder a verdade. Ele não mente. Então tem gente que já reconheceu isso. Isso eu acho bacana. Porque eu não tenho como, eu não consigo. Eu não consigo, sinceramente, mas eu consegui, irmãos. Eu conseguia muito. Tem histórias que eu acho que eu lembro lá atrás do adolescente, que eu nem sei se foram verdades. Você acredita nisso? De tanto que eu criava situações, de tanto que eu fazia aquele jogo todo. Então, irmãos, eu quis trazer essa palavra para a gente poder refletir mesmo sobre isso. O banquete da semana passada, eu estou pensando nele até hoje. Só que isso aqui é o oposto. Isso aqui é a arma do inimigo na humanidade. A internet, cara. Vocês olham na internet, é tudo real, é tudo certinho. A quantidade de mentira, a quantidade de. Pô, o amigo bate palma. Ele bate palma. Ah, isso aí, ó. Não, vocês estão tudo certinho.
Aí fala, o pastor, a pessoa não vai para a igreja, fala, pastor, o pastor vira e fala, por que você não veio para a igreja? Ah, errei, Bruno. Tava bem, mentira, tava dormindo. Tava com frio. Gente, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra diz que no fim dos tempos o homem seria egoísta e mentiroso. E vai desrespeitoso. Eu acho que só nesses versículos que eu li para vocês, eu marquei a palavra mentira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. O Espírito Santo tá afirmando, ele tá mostrando o quão é perigoso. Então, irmãos, eu quis trazer essa palavra rápida para vocês, breve, e quero que refletir com os irmãos, porque a gente tem que cuidar. E assim, eu acho que a nossa obrigação também é apontar quando você percebe que a pessoa está indo por esse caminho. Eu aponto, eu tento apontar, só que isso é muito delicado, porque quando a pessoa está mentindo, se você fala que ela está mentindo, ela vai te falar que você que é mentiroso, porque ela acredita na mentira dela. Então, é difícil, mas a gente não pode deixar de apontar, porque às vezes a pessoa está cega, ela está cega. Ela está vendida ao inimigo, e como diz aqui na palavra, ela é filha do pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Amém, irmãos? Mas fica a pergunta, viu, pastores? O que a gente responde quando o mentiroso chama a gente de irmão? Eu não sou irmão do teu pai, não, velho. Teu pai eu não conheço, tô fora. Amém, irmãos? Se alguém quiser comentar, fiquem à vontade. Vou comentar algo rapidinho. Eu acho que você não deve deixar de considerá-lo como irmão. Antes de você desconsiderá-lo como irmão, você tem algumas. A palavra de Deus, né, está lá em Mateus 18, a partir do versículo 15. Você está certo, tem que advertir, né? E diz que lá em Mateus capítulo 18, diz que a advertência tem que ser primeiramente em secreto, para preservar o irmão, né? A gente precisa de sabedoria para advertir, né? Então, não chame atenção em público, não chame de mentiroso em público. Preserve o irmão, fala, meu irmão, vem aqui, eu te amo, eu não sou perfeito, não me leve a mal, mas essa atitude que você está tendo, ela não é correta, por isso e por isso, né? É o conselho que está lá em Mateus 18, 15, né? Que você deve chamar o irmão à parte, repreendê-lo, e se ele aceitar a sua correção, você o ganha ele. Se ele não aceitar, diz que você deve advertir com 2 testemunhas. E se mesmo depois dessas 2 testemunhas ele não aceitar, você deve expô-lo aí sim. Expô-lo à igreja, ao público, né? A igreja precisa saber o que está acontecendo, porque aí ele não aceitou as correções. Mas você está correto, né? A santidade é um chamado. Deus nos chama para sermos santos. A santidade é diferente da religiosidade. O religioso, ele mente. O santo, ele não mente. Aquele que se deixa santificar por Jesus, eu já tive essas preocupações que você tem. Eu também trabalho na área comercial desde a minha mais tenra idade, né? Com 12 anos, eu comprava laranja na feira e ia vender na porta das obras. E às vezes a laranja estava meio ruim e eu empurrava, né? E depois que eu me converti, então
Deus ele me deu estratégias para eu falar sobre negócios com as pessoas, e aí eu exponho mais, às vezes, eu acabo expondo mais os pontos negativos. Eu falo dos pontos positivos, mas eu falo também dos riscos, porque o que é arriscado para você não é para mim, o que é um risco para um não é para o outro, né? Então, eu aponto aquelas situações, olha, se você pode se dar mal aqui, aqui e aqui. Você pode fazer isso, fazer isso, fazer isso. O que você acha? E aí eu deixo a pessoa decidir, eu não empurro mais goela abaixo. Em relação a João 8, né, Jesus fez ali uma repreensão duríssima a pessoas que eram conhecedoras da Bíblia, eram pessoas extremamente religiosas, entretanto não eram santas, né? Que elas demonstravam, quer dizer, mentir também não é só contar uma história engenhosa, uma história bonita, que era uma linda tarde de sol, de domingo, né, os pássaros cantando e tal. Mentir é você também demonstrar uma santidade que você não tem, né? Você, como eles, né, que demonstravam, que ostentavam serem filhos de Abraão, de serem representantes de Moisés, zelosos da lei de Moisés. E aí Jesus revelou ali a mentira. Eles tinham intenções em seus corações, eles intentavam matar, tirar a vida de Jesus. Então, aquele amor que eles demonstravam que tinham, aquela reverência que eles demonstravam que tinham, era só fachada. Eles estavam mentindo. E aí Jesus disse, com esse comportamento que vocês têm, vocês são filhos do diabo, né? Porque o diabo é aquele que se disfarça, que mente tanto quanto vocês, né? É isso, irmão. Eu tive pensando muito essa semana, né, a respeito disso, a respeito por que a gente tropeça na vida, por que a gente não tem sucesso e muitas vezes nas nossas vidas. Eu lembro que eu era novo na fé, né? Eu ia para a igreja com aquele fervor, só que eu tinha o mesmo linguajar das pessoas, sei lá, eu não tinha mudado ainda a minha forma de me posicionar, falar. Então eu falava FDP, vai pra puta da praia. Até um dia que um irmão se levantou e falou, irmão, você vai se dar muito mal na vida por conta dessa boca suja que você tem, por conta de você ter esse comportamento mundano que você tem e não sei o quê. Ele foi assim meio áspero, meio bruto comigo. E aí eu tomei um susto e eu falei, poxa vida, não parei para pensar. Porque às vezes a gente vai para a igreja, a gente vai servir a Deus e a gente continua mentindo. Não mentindo no sentido de ficar criando histórias, mas escondendo, né? Escondendo pecados, né? Que nem eu contei como eu fui liberto do cigarro, né? Deixava o cigarro escondido em casa, ia para a igreja, aí voltava, não via a hora de chegar em casa e acender. Tomei um porre que quase que morro intoxicado, quase que tenho um coma alcoólico, indo para a igreja, louvando a Deus, alegre, feliz ali e tal, né? E então,
Então é assim, a gente se liberta, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e a gente vai ajudando a outros irmãos a serem libertos também. A gente vai aconselhar com amor, né? Eu tinha um professor que ele explicava, né, que a gente não tem muito sucesso na vida advertindo as pessoas que a gente não sabe chegar nelas. A gente não tem um método eficaz para chamar a atenção das pessoas. A gente precisa, sim, não pode deixar passar batido, tem que chamar atenção. Mas, por exemplo, já é ensinado, né, que a bronca você dá no particular, o elogio você dá em público. O mundo é o inverso, né? O mundo fala mal pelas costas e age hipocritamente e elogia, que é uma forma de mentir, que nem você falou, quer dizer, tá feio para a burra, fala, nossa, tá linda. Tá, também não fala no rasgado, no popular, tá horrível. Né? Procura falar de um jeito mais, né, não tão agressivo e tudo mais, né, irmão? É assim que eu penso, eu estou aprendendo também, né? É muito oportuna essa palavra, essa advertência, e vamos melhorar, vamos nos santificar. E mentindo é impossível se santificar, é impossível agradar a Deus, tem que ser verdadeiro. E aí, só para concluir, voltando aos negócios, eu descobri que eu ganho mais a confiança das pessoas falando a verdade para elas. Demonstrando para elas que eu não estou ali com o intuito de empurrar um produto goela abaixo delas, mas que eu estou ali para, de fato, para ajudá-la, né? Sem pressa, e aí eu ganho a confiança das pessoas, falando a verdade nua e crua, do jeito que tem que ser, e Deus tem me abençoado, eu tenho tido sucesso dessa forma também. Deus abençoe. Amém, pastor. Amém, pastor. Pode falar, Osni. Ô, Glória, deixa eu aparecer aqui. Eu tô gripado, tá difícil. As luzes estão me incomodando e o nariz tá meio emocionado, né? Nós estamos tendo que limpar o nariz, tá difícil. O pastor Dando fez cirúrgico, né? Como uma cirurgia de catarata, né? É a minha analogia. Porque ele falou a respeito de chamar atenção, falou a respeito de não podemos ser omissos, e também falou a parte de aprendizado, como já citamos aqui. Todos nós temos uma etapa de aprendizado, nós temos uma fase do nosso evangelismo dentro de nós mesmos, de ser aperfeiçoado até chegarmos à estatura de Cristo. Por isso que é importante que cada irmão que está de pé, e é melhor, ajude o próximo a chegar a essa estatura de Cristo. Quando o Ricardo citou Hebreus 6, eu vou citar Hebreus 10, né? Ele citou 18, eu vou citar o Hebreus 10. Desculpe, o nariz está... Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu próximo, com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Ou seja, se eu não ajudar a pessoa que está caminhando para a cova, quem seria eu? Está falando sobre aqui, né? Estou vendo o irmão indo para a cova. Tá bom. O que vai acontecer? Raca. Real de juízo de Sinédrio, lembra? É isso, estou vendo o irmão se quebrar. Falar mentira. É melhor o cara ficar chateado com você do que você ser omisso. Agora, também não podemos ser, desculpa a expressão, um estúpido de falar de maneira inadequada, em um local inadequado, num tom inadequado,
para que a pessoa, em vez de entender que aquela repreensão é para cura, para tratamento, ela entenda como um insulto particular. Ah, você está falando isso porque você não gosta de mim. Aí você fechou a porta, você não teve a habilidade do evangelismo. Por isso que a necessidade de nós aprendermos dia a dia, degrau a degrau, a nossa capacitação. Lembrando aqui, em João 10, não sei se eu anotei aqui, quando ele falou, João 6,70, ele fala sobre isso. Eu escolhi vocês 12, e entre vós tem um que é o filho do diabo. Ué, por que Jesus não expulsou quem não prestava? É uma lição difícil, nós temos que saber conviver com o joio. Lembra da parábola do joio e do trigo? Esse aí não é tão fácil, é só arrancar o joio. Ele não posso. Se eu arrancar o joio, também vou levar o trigo. E para quem já viu filmes sobre o joio e o trigo, eles são idênticos por fora. A única diferença é que na hora de você malhar o trigo, o joio não tem semente. Entendeu? Eles são idênticos. Capim igual, verdinho, os bulbinhos, mas ele é oco. E Deus falou, eu não vou arrancar o joio. Então, porque eu vou arrancar aquele irmão que não sabe se comportar, ele tem que ser tratado. A igreja é lugar de tratamento. Na igreja tem ex-bruxo, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-pilantra, ex-tudo. Seria muito bom ter uma igreja só de santo. Eu não entraria, senão eu vou estragar a igreja. Certo? Pra quem já entendeu essa história de Jesus fala, então não entra, irmão. Certo? Não entra. Porque só tem santo ali. A pessoa já tem asa, tem um disco na cabeça. O que eu vou fazer lá, irmão? Estragar? Então, eu tenho que procurar eu me tratar primeiro. Eu tenho que procurar informação. Como é que eu evangelizo uma pessoa que é estúpida, uma pessoa que não entende, certo? E você até veio me perguntar assim, não, mas um rapaz que se identificava com Mateus, a culpa é de vocês, da igreja, que por isso eu dormi pouco lá no Rio de Janeiro. O cara todo dia pegava no meu pé no trabalho falando que os crentes eram responsáveis pelo tumulto no casamento. Eu falei, mas por que, cara, tu acha isso? Não, que vocês proíbem isso, proíbem aquilo. Eu falei, cara, eles não proíbem nada. Você não vive todo errado? Onde está a proibição? É que você acha que eu pregar a palavra, eu estou te insultando porque eu não concordo com você. Essa é a diferença. Certo? Toda semana ele jogava uma piada e sempre falava assim, um dia você vai entender. Até que passou um tempo, depois ele foi melhorando, né? Mas é assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo. As pessoas vão nos atacar porque às vezes não concordam, como hoje em dia, o cara não é. Teve uma lei aí, nós falamos antes da pandemia, que era para um casal de homossexuais que tinham a autorização dessa lei, mas assim, ela escolheu uma igreja que queria casar, e se você se negasse, você seria preso, o pastor seria preso. Lembra? Isso é uma coisa que estava rolando aí na internet, na época da Dilma, né, na presidente Dilma, e ela travou esse troço. E ela pensou, não, porque você, meu irmão, você faz parte da minha comunidade? Não, então porque eu sou obrigado, eu vejo que você quer ser a sua vida sim, mas você quer destruir a minha fé. Essa é a confusão desse ativista, acha que eu tenho que não só tolerar, eu tenho que engolir o que ele acha da minha fé, eu tenho que mudar a minha fé. Não, meu irmão, me joga na fogueira, eu já falei para mim, me joga na fogueira. Não estou nem aí, não vou mudar a minha fé. Agora voltando para João 6,70, ele fala que eu escolhi vocês e um de vocês é o diabo. Jesus foi tolerante, Jesus soube lidar com Judas, com Pedro. Como o próprio pastor Dantas falou, existe um processo. Pedro só foi melhorar lá em Atos. Quantas vezes Pedro errou? Falou que não ia negar Jesus e não negou? O diabo cirandava Pedro. Jesus falou, Pedro, tu não sabe de nada, irmão. Tá cheio de demônio na tua cabeça te rondando aí, doido para te levar pro lado errado. E Jesus, ali, ó. Então nós temos que ter esse tato, esse cuidado, esse zelo com as pessoas que não aprenderam ainda o evangelho, estão no processo. Como eu já disse aqui, seria tão bom se tivesse em cada igreja uns 2 Paulo, né? Seria bom, mas Paulo foi aquele cara que se converteu de uma maneira espetacular. Dificilmente você vai encontrar, em qualquer denominação, não importa qual, pessoas, né, que tiveram uma transformação tão profunda quanto Paulo.
Mas as pessoas carregam suas marcas. Problemas de casamento, problemas de criação, ausência de pai, ausência de mãe. Não sabe falar, não sabe se comportar. Certo? Pessoas que gritam dentro da igreja, porque ela aprendeu daquele jeito, é um comportamento. Quando o Ricardo citou Provérbios 6:16, né? Que fala de atitudes que fazem mal ao próximo. Você mente contra alguém, você fala de alguém. Pode reparar que é um espelho do Sermão da Montanha que ele fala, é o zelo que você tem pelo próximo. Você está mentindo contra alguém. É abominação você levar a um juiz mentindo contra alguém. Ele fala, no último dia você será acorrentado e você vai ser junto, cara. Não importa que você tem fé na igreja, mas você é um mentiroso o tempo todo. Você será acorrentado, porque você não tem zelo com o próximo. Você não respeita o próximo, você não ama o próximo. Você é um mentiroso, como nós falamos aqui na terça-feira passada. Você não passa de um mentiroso. Tem uma analogia de Jesus foi o sepulcro caiado. Você é bonito por fora, uma lápide bonita, bom gramado bonito, mas por dentro você é podre. Bela reflexão, Ricardo. Que nós possamos aprender mais essa fase, ou esse degrau, eu falo degrau, vai sempre subir, né? Esse degrau de aperfeiçoamento para chegarmos à estatura de Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, Asni, obrigado. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Boa noite, Pastor Dedé. Carlinhos, Tudo bem, irmão? Ricardo, Lorival, Marquinhos, Reinaldo e o pastor Dantas. Que maravilha, hein? Saudade. Boa noite, Dedé. Tudo bem, meu irmão? Tudo na paz e com você, querido? Tá tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Tudo bem. Bom te ver. Opa, igualmente, igualmente. Essa família não pode ficar muito tempo longe um do outro. Pelo menos pelo celular dá para a gente se ver. Não é, pastor Carlinhos? Eita, que bom, rapaz, que bom. Essas palavras, elas nos ajudam muito a viver e a gente sempre tem que estar fazendo uma reflexão sobre nós mesmos, se realmente a gente está vivendo, respeitando o nosso semelhante, se a gente está sabendo colocar em prática aquilo que a gente está buscando na palavra de Deus. Nós temos que estar sempre vigiando, essa é a realidade, nos vigiando, porque não é fácil, principalmente hoje no nosso país, que tem uma política que é uma política que hoje ela é assim, de um lado para o outro, ela tem um ódio, então existe um ódio. Então, quando você é do outro lado, e acaba isso, quando você discute, entra nesse assunto, você sai meio que chateado com aquela pessoa, e em várias discussões surge isso. Mas a gente tem que entender que Deus, quando coloca essas diferenças entre o ser humano, entre um e outro, é para a gente saber lidar com ela. Né? Não é para alimentar o lado mal, não. É para a gente saber lidar, eu procurar respeitar o meu adversário, o político, de futebol, infelizmente, que isso tem, mas graças a Deus eu zerei esse negócio aqui. Né? Mas na política eu estou sempre, às vezes, discuto com alguém e acaba a gente se alterando. Tinha até um amigo meu aí de São Paulo, que mora aí ainda, cheguei para ele um dia, olha, vamos parar, porque não está certo isso, não. Nós somos irmãos, nós temos que se respeitar um ao outro e nós estamos, por causa dessa coisa que está no país aí, nós estamos se atritando e chegamos a um acordo e paramos com esse negócio. Então, nós temos que entender, de saber essas diferenças e respeitar, para a gente viver em harmonia, para a gente viver uma vida digna daquilo que a gente busca na palavra. O que nós estamos buscando na palavra de Deus? É o amor, é a paz, é a harmonia, a convivência entre as pessoas, entre nós, as pessoas à nossa volta. Não é isso, meus irmãos?
Isso que a gente tem que buscar a todo momento. E está feito o meu comentário. Que Deus abençoe a cada um. Amém, Dedé. Obrigado, irmão. Maravilha, meu Mais irmão. alguém, irmão? Marquinho, Rinaldo, Lore. Amém. Glória a Deus. É um banquete, né? Meu Deus. Agradecer a Deus, né, pela palavra aí compartilhada, pelos comentários. E primeiro, né, do apóstolo João, é o capítulo 4, versículo 20. Alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Devemos nos policiar, né? Porque somos iguais, né? Então esse é o cuidado, né? Às vezes está de pé, se a gente não cuidar, a gente vai cair, né? Como diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como que é o nosso proceder, né? Em relação às pessoas. Então, tem que ser com amor, irmãos. Tem que ser com amor, e glória a Deus, né, que nos comentários, assim, tirou dúvidas, né? Até perguntas que tu fez aí, Ricardo, que tu colocou aqui para, né, o pastor Dantas, né, o irmão Osni, isso a gente aprende, né? Como que a gente deve proceder, né? Porque às vezes a gente é tão cheio, né, tão autossuficiente, que ao invés de ajudar, ao invés de ser um canal de bênção para a vida do irmão, para uma situação, a gente acaba que, se o irmão está com problema, está com algum PS que a gente fala, né, a gente aumenta, a gente contribui para aumentar, né? Não é não fazer, não é não falar, porque também nós estaremos errando, mas seguindo, né, os passos, seguindo as orientações da palavra de Deus para atingir o objetivo. Mas ser humano, né, é possível. Às vezes, né, na dificuldade, né, que as pessoas têm, quer seja no meio político, né, vou usar aqui, né, até o exemplo do Dedé, quer seja na área esportiva, o que se querem? O que as pessoas querem? Elas querem ganhar, elas querem o lucro, elas querem a vantagem a todo custo. E é possível. É possível ser verdadeiro, né? É possível se manter íntegro. Então, que nós sejamos esses exemplos. Mas se a gente for na guerra, eu fui na guerra, aí entra esse versículo. É o irmão, como que eu vou tratar? Como que eu vou lidar com o irmão? Porque, de repente, eu vi um deslize, eu vi um escorregão, aí pronto, vou dar a tijolada no irmão, vou dar com a pedra no irmão? Não, exortar, chamar a atenção, mas tem que ter o amor primeiro, que aí vai surtir o efeito desejado. Se for muito ser humano, né, se for muito o eu, aí a gente coloca realmente aí o inimigo, ele vai prevalecer. Aí vai ser o que o inimigo está arquitetando que vai prevalecer em relação a uma situação. Agora, se estivermos cheios da presença de Deus e com o Senhor nos orientando, irmãos, para conversar com alguém, para chamar a atenção, irmãos, vai surtir o efeito. Talvez, né, se a pessoa, né, por decisão dela, ela continuar querendo viver aquilo ali, assim, diante de Deus, a gente vai estar tranquilo, irmãos. Que a gente seguiu ali a direção do Pai, seguiu a direção de Deus para chegar até a pessoa. Mas, né, a pessoa ela pode resistir. Mas aí já é com ela, né, irmãos? Não vamos contribuir, né? Não, é assim porque foi o irmão, e realmente o irmão que não vigiou e contribuiu para que ela permanecesse ou para que ela errasse. Então, que nós também devemos ficar com a nossa consciência tranquila, né? Então, assim, o tema, né, os comentários, bem propício, né, dá até a continuidade do que foi ministrado na semana passada, e é diariamente, irmãos, a gente precisa se policiar.
A gente precisa vigiar. Se achar que não vai, aí é que o perigo é maior, né? Não, nessa área aí eu não... Não, irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus, é viver nessa dependência e nos policiarmos. Diariamente ali, tá vigilante. Amém. Amém, Marquinhos. Obrigado, irmão. Loures, quer comentar alguma coisa? Reinaldo, senão vou passar a palavra para o pastor Carlinhos, comentar e orar por nós. Amém, irmão? Pastor? Glória a Deus pela palavra, os comentários. É interessante, né? O tema fala a arma poderosa do inimigo, a mentira. De fato, a mentira é poderosa. Não importa nem pecadinho, nem pecadão. Que tem as consequências, mas uma mentirinha resolve muitos problemas, mas é pecado. E o pai da mentira, como nós vimos aqui, é o diabo. E a gente sabe que o Senhor, ele sonda o nosso coração, ele quer ver o quê? Sinceridade, né? A hipocrisia, ele sabe quem é e quem não é hipócrita. E muitas vezes a gente age como hipócritas, né? Falando uma coisa e vivendo outra coisa. Agora, o fato de chamarmos a atenção, o Ricardo falou, como é que eu vou chamar de irmão alguém que sabe que mente? Eu não posso falar o meu irmão. Chamo pelo nome, então. Fulano. Porque, claro, no tempo certo, Deus vai abrir a oportunidade para conversar com ele. Eu já tive várias situações de ter que conversar, apontar um erro de alguém, mas você tem a forma certa de abordar a pessoa. Como o Marquinhos falou, você não pode jogar uma pedra ou você não pode criar uma barreira, o Mozinho falou também, criar uma barreira para que você não tenha mais oportunidade de ter um diálogo, de exortar aquela pessoa. Então, tem a forma de falar. O Dantas falou que, mas ele coloca os pontos positivos. É uma estratégia muito boa. Antes de chamar a atenção de alguém, destacar nos pontos positivos. Você está mostrando que ela tem valor, que ela tem um certo carisma pelas atitudes que ela toma. Mas, por outro lado, e aí depois que você mostrou os pontos positivos, mostrando que ela poderá melhorar nesses que não são positivos. Então, a forma de abordar a pessoa vai marcar para ela mudar ou não. Se ela for ofendida, ela nem vai te ver mais, você não vai ter oportunidade para continuar o processo de mudança, talvez de exortação para ela mudar. Mas se nós soubermos, na direção do Espírito Santo, abordarmos uma pessoa e com a sabedoria que o Senhor nos dá, de transmitir aquilo que ela precisa ouvir para que melhore, para que corrija, o Senhor, ele quer isso, né? Ele não quer que a gente feche as portas. Eu já tive experiência de pessoas de falarem tão duro, de uma forma tão dura, que até hoje estava ouvindo uma pregação de um pastor, ele falava assim, que no início do ministério dele, ele saía com um obreiro e ele passava vergonha com o obreiro, porque eles faziam visitas, entravam numa casa, ele via lá uma imagem, esse obreiro falava assim, aquilo é do diabo, aquilo é do diabo. Então, dependendo da forma, as pessoas não querem saber se aquilo é do diabo, não é esta forma que você vai mostrar que a idolatria, né? Não, o Senhor não quer ser trocado por ídolos, mas é um processo. As pessoas, depois de convertidas, elas têm a ciência, né? O Espírito Santo vai tocando. Eu tive isso na minha família. Depois vai lá e quebra todos os santos e tudo mais. Mas chegar numa pessoa que você está visitando pela primeira vez, já apontar um erro, né? Então, esse pastor estava falando, a gente tinha que depois corrigir as atitudes para não fechar mais a porta. Então, abordar uma pessoa é muito importante. Agora, tudo é claro, é o Espírito Santo de Deus. Não faça por você mesmo ou por achar que, não, ele precisa ouvir, eu vou falar. Claro, ele vai precisar ouvir, eu vou falar na hora certa, na direção do Espírito Santo. Porque se for na tua força, na minha força, não vai dar certo. O negócio vai complicar. Mas se o Espírito Santo tocar para falar, além dele tocar, ele vai colocar as palavras para que a gente seja usado por ele, um instrumento para que aquela pessoa possa ter mudança de vida. E é assim mesmo. Agora, a pessoa que quer ser corrigida, o Espírito Santo vai tocar e ela vai corrigir. Mas é aquilo que foi dito aí nesses comentários, é um processo, né?
pastor Dantas dá sempre o seu exemplo. Ele ia para a igreja, mas tinha ainda comportamentos anticonversão, até que o Espírito Santo foi tratando em um processo. Ninguém muda, no estalar de dedos, muda uma vida toda, instalou o dedo, mudou, não. É um processo, ele vai crescendo, ele vai se aperfeiçoando. E às vezes ele comete erros que nem sabe que aquilo é um erro, porque a prática é tão comum, ele mente de uma forma tão fácil, para ele de 10 palavras, 11 são mentiras, porque ele está habituado. Para ele mudar isso, claro, é o Espírito Santo que vai mostrando, opa, mentir, o Espírito Santo já tocou. Então, é com um jeitinho que a gente vai mostrando o processo de transformação. E isto quem faz é o Espírito Santo. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo para ajudarmos a pessoa nesse processo de mudança, mas não somos nós que vamos mudar alguém. Agora, também Deus nos usa para falar com a pessoa aquilo que está errado. E aí vem a exortação, né? Exortai-vos uns aos outros, diz a palavra. Nós precisamos exortar, precisamos falar, mas com sabedoria. Não joga lá pedra, não vai com pedra em cima, não, porque você fechou a oportunidade. Mas quando a gente mostra, né, de fato, que aquilo pode ser mudado, que aquela atitude não está agradando a Deus, no mínimo a pessoa vai refletir, no mínimo a pessoa vai parar para pensar. Ela pode até querer não aceitar aquela correção no momento, mas se ela foi abordada de uma forma bem clara, né, e com amor, claro que no mínimo ela vai refletir. Então a mentira, de fato, é uma poderosa arma do inimigo, antiga, e ela continua em atuação. E cabe a nós também nos policiarmos, porque é muito fácil usar uma mentira. E uma mentira, como eu falo sempre, resolve tantos problemas. Uma mentirinha resolve tantos problemas. Toca o telefone, fala que eu não estou. Pronto, já não estou, não estou a fim de conversar, não tenho a resposta para ele ainda. Então fala que eu não estou. É mais simples do que pegar o telefone, atender, falar, olha, ainda não resolvi o seu problema, ainda não consegui resolver o seu problema. Então, meu irmão, nós temos que... É uma constância na nossa vida, é um crescimento constante. E nós precisamos também, antes de acharmos que somos, né, os santarrões, aí, como foi dito, né, já tem as asas, a auréola, olhar para dentro de nós e falar, nossa, quanta coisa ainda. Nesta área, talvez eu fui liberto, eu não consigo mais mentir, graças a Deus, mas em outra área, quanto eu estou longe ainda de ser perfeito. Então, é muito fácil apontar o dedo para alguém, mas receber uma palavra de exortação, nem todo mundo gosta de receber. Por isso que tem que ser na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo não traz confusão, né? Ele quer reconciliação. Ele reconcilia o homem, ele reconcilia o casal, ele reconcilia a situação que está em atrito, porque ele tem esse papel mesmo. Ele é tão amoroso que é só pedir orientação e ele vai nos ouvir. Glória a Deus pela palavra, pelo tema, que é muito interessante, porque ele está em evidência todos os dias na nossa vida. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, vamos ficarmos atentos a esta arma poderosa que o inimigo tem. Amém? Se alguém tem algum pedido de oração, vamos... Pronto, pastor Carlinhos, eu vou fazer um comentáriozinho rápido que aconteceu comigo e faço um pedido de oração. Logo quando eu casei, eu fui conhecer a família da Ilza lá no Goiás, lá em Anápolis. E lá conheci um amigo lá, gente muito boa, e falou, vamos na casa da minha irmã e tal, uma outra família lá. Ele era católico, assim como eu, e quando eu cheguei lá, a irmã dele era crente. E nós começamos a conversar, entramos no assunto de religião. Chegou um ponto que ela falou para mim, então você é burro. Até agora você não foi ler a Bíblia e não é crente ainda? Eu acho que foi por isso que eu demorei a aceitar. Ou aceita Jesus ou vai cair numa porrada. Às vezes uma palavra, Dedé, uma palavra guarda. Eu tive essa experiência na minha família. Meu tio se converteu e ele queria converter a família toda, assim, desesperadamente. E ele chegava na casa, a gente sempre se reunia na casa dos meus avós, todo sábado, a família se reunia ali,
E ele só ia para evangelizar. Aí o meu avô falou, olha, se você não puder vir aqui para me visitar, não venha. Se você não puder falar da palavra, eu não venho. Fechou as portas, nunca mais ele pisou lá dentro. E aí, veja, mas aquela ânsia de querer ganhar almas, né? A vontade era correta, mas a forma de abordagem foi errada. E todo mundo pegou bronca do meu tio. Para a gente depois evangelizar com calma, aos poucos uma parte da família foi evangelizada, mas a palavra mal colocada, na hora errada, ela pode fechar e a pessoa nunca mais pegar um preconceito. Então, por isso temos que ter sabedoria, né? Sabedoria. Pastor Carlinho, e eu peço oração, além do nosso país, que mais e mais precisa de oração e está surgindo alguns efeitos já. Eu peço oração para uma irmã nossa, irmã da igreja, que é a Betânia, fez uma cirurgia e é uma cirurgia para tirar parte do intestino, alguma coisa assim, e ela já teve problema, voltou para o hospital, está internada novamente. Por favor, pastor Carlinhos, faz oração para ela. E o Araújo, que a gente orava para ele, Deus chamou ele, viu? Deus chamou ele, já foi umas 2 semanas, e é isso. Peço oração para a Betânia, tá bom? E orar pela família do Araújo, né? Isso também, para o conforto dele, da família, né? Uhum. Que Deus os proteja. Certo. Mais alguém? Pode falar, Reinaldo. É só gratidão a Deus mesmo por mais um dia aí, de estar abrindo as portas de emprego aí para mim. E essa oração pela família mesmo. Vamos orar sim, Reinaldo. Glória a Deus. Pastor, eu também queria pedir oração pelo casal, aquele casal que está muito bem, né? Só que eu incentivei eles direto para ir na igreja, uma hora eles vão levar. Estão sarados, não estão sentindo mais nada, foram curados do câncer os dois, né? Sim. Primeiro a dona Antônia e aí eu pedi pela dona Josefa, que ela não está bem ainda. Ela está começando a dar uns passinhos já, né? E o Marcelo e a moça que eu pedi a oração para ela já saiu do hospital, ela está em casa já, que era a Divani, né? Ah, sim. Glória a Deus. Ok. Também nós pedimos oração pela Valéria, que foi membro da nossa igreja há muitos anos. Ela fez a cirurgia, ela estava com aquela bolsinha do intestino por meses, e falei com a filha dela, já correu tudo bem a cirurgia, não precisou ficar na UTI, e agora é recuperar, é um processo de recuperação. Então, quem orou, agradeço as orações, continue orando pela Valéria, recuperação, tá bom? Mais alguém? Continuar orando pela minha prima, Sara. Ela ainda não recebeu alta, pedi para intensificarmos as orações. E o nome da esposa do meu amigo Igor, eu peguei o nome dela, é Daniele, tá? Que foi diagnosticada com o câncer na garganta. Certo. Lembrar do Bruno e do Lúcio? Sim, sim. E da Giane também, né? Ótimo. Então vamos orar? Só anotar aqui. Vamos orar, então. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por mais esta oportunidade, mais esta reunião tão abençoada, assuntos tão importantes, que nos traz reflexões e que também nos faz com que tenhamos experiências para poder compartilhar. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos canal de bênção para as pessoas que convivem conosco, a começar dentro da nossa própria família, as pessoas que convivem no trabalho, vizinhos, seja qual for o campo aonde a gente atua, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria. E ajuda-nos a não cairmos em tentação, a não cedermos a esta arma poderosa que o inimigo continua usando, que infelizmente tem a sua eficiência. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos servos preciosos, que a nossa palavra seja sempre um sim, sim ou não, não. E que o Senhor nos dê essa sabedoria. Oramos também, ó Deus, pelas pessoas que foram colocadas aqui, a Betânia, com relação à cirurgia, está internada ainda, Senhor, põe as tuas mãos ali, opera nesta vida. Nós clamamos, Senhor, mas que primeiramente ela conheça o Senhor como Senhor e Salvador,
e que o Senhor possa ter prazer, o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que são teus. Mas nós oramos, intercedemos, Senhor. Se ela ainda não é salva, tenha misericórdia para que ela seja, para que recupere para te conhecer como Senhor e Salvador. O Araújo, Senhor, consola a família do Araújo que partiu, que eles possam também saber que o Senhor é o Consolador, é aquele que preenche aquilo que está vazio no coração, porque o Senhor é quem preenche o vazio que nós temos no nosso coração. Consola esta família. O Reinaldo pede, Senhor, com relação a uma porta de emprego, e pede também pela sua família. Abre porta, Senhor, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Então, ó Deus, nós colocamos a vida profissional do Reinaldo nas tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, também a sua família, sua esposa, seus parentes, em nome de Jesus. Cuida deles, que haja paz, harmonia, entendimento, que o teu Espírito Santo continue falando com eles, que haja crescimento a cada dia para louvor da tua glória. Oramos para aquele casal, Senhor, de idosos que já estão bem, que o Lorival sempre pede. Permita, Senhor, que um dia eles possam ir testemunhar, porque um testemunho, ó Deus, edifica muitas pessoas. E nós oramos para que eles continuem sendo fortalecidos, mas que reconheçam que existe um Deus poderoso, o médico dos médicos, que tem o poder e para ouvir as orações e curar e libertar. Também a Josefa, Senhor, que não está muito bem, o Marcelo e aquela Divanir que o Senhor já tirou do hospital. Senhor, te agradecemos por aqueles que estão recebendo alta, que estão recebendo cura, e aqueles que estão no processo, ó Deus, de restauração, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, é o nosso pedido. A Valéria, que fez a cirurgia, que está se recuperando, ela é uma serva fiel, uma pessoa que foi muito usada pelo Senhor na nossa igreja, e ela sabe que a igreja do Senhor estava orando e continuará orando até a sua total recuperação. Visita a vida dela, Senhor, e renova suas forças e cura completamente para a glória do Senhor. A Sara, a prima do Marquinhos, Senhor, que está internada ainda, Senhor, põe as tuas mãos, opera naquela vida, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, que pode todas as coisas. E a Daniele, Senhor, que está com câncer na garganta, nós clamamos por ela, Senhor. Tenha misericórdia e compaixão. Que todas essas experiências que estas pessoas que estamos intercedendo, Senhor, sejam marcantes na vida delas, para que saibam que o Deus que nós cremos e que essas pessoas possam crer também, é o Deus de poder, de cura e de libertação. Oramos pelo Bruno, Senhor, pela Giane e pelo Lúcio, Senhor. Tem misericórdia deles. Tu sabes a limitação do Bruno e da Giane, Senhor. Nós clamamos por eles, clamamos misericórdia e compaixão. Deus, tem misericórdia, ajuda-os, ó Pai, nas suas limitações, e também o Lúcio, Senhor, que ele se firme cada vez mais nos teus caminhos, que haja crescimento espiritual. E o nosso país, Senhor, o Brasil, nós oramos, intercedemos, sabemos que as nossas orações não estão sendo em vão, porque a tua palavra fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Somos milhões de justificados neste país, e nós sabemos que o Senhor, que vê todas as coisas, que pode todas as coisas, tem o poder para mudar e transformar tudo aquilo que está errado, consertar aquilo que está errado. E nós continuaremos orando, aguardando no Senhor, com fé, com paciência, mas com confiança, sabendo que o Senhor é Deus que pode mudar, sarar esta nação, perdoar o pecado desta nação, transformar esta nação, salvar esta nação. É o nosso pedido. Dá-nos a todos uma noite tranquila, de paz, e um restante da semana na direção do teu Espírito Santo. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Amém. amém. Amém, pastor. Amém. Maravilha. Gente, obrigado, irmão. Osni, para de chorar, já acabou. Eu sei que você está emocionado. Eu senti. Osni, como a semana ainda está no início, uma boa semana para cada um de vocês. Fica firme aí, Osni, vai ficar bom. Gente, obrigado, irmãos.